Mateus 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Recentemente, falando na passagem anterior, depois de ter exposto o Sermão da Montanha, numa série de mensagens, eu destaquei algo que eu quero repetir nesta noite. No Evangelho de Mateus, nas primeiras páginas, vemos a singularidade do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Na continuação de Mateus, sobretudo no Sermão da Montanha, nós vemos a singularidade do ensino de Jesus. As pessoas, quando ouviam ou ouviram o ensino de Jesus, elas disseram assim: estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, diz os versículos finais do Sermão do Monte, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. A partir do capítulo 8 de Mateus, nós teremos uma sequência de 10 sinais, 9 curas e 1 milagre. E nesses sinais também nós estaremos vendo a singularidade do Senhor Jesus Cristo. Ele, como Filho de Deus, aquele que pode ordenar a uma enfermidade para que saia e ela saia. Aquele que pode ordenar a um paralítico, segundo os médicos, das doenças mais difíceis de serem curadas e das mais demoradas, são aquelas que têm relação com a paralisia. Mas Jesus Cristo pode levantar o paralítico. Na ocasião em que trouxe essas informações, e é importante repeti-las, eu disse também para os irmãos que esses sinais não estão aqui sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Os milagres de cura de Jesus não tiveram apenas uma significação individual, local, contemporânea, física. Se você fizer um recorte do milagre de Jesus e só enxergar o milagre de Jesus naquele momento e naquele benefício imediato àquelas vidas, ainda que um benefício físico e espiritual, você limita muito o poder das Escrituras. Queridos irmãos, ao realizar esses sinais, Deus queria que nós olhássemos para Jesus Cristo como aquele que de fato pode curar, como aquele que de fato pode levantar, como aquele que de fato pode restaurar, como aquele que de fato pode transformar a vida
daquele que de alguma forma se encontra debilitado pelas mazelas do pecado deste mundo. Nós temos que ver sempre muito além do milagre em si, olhar para a esfera espiritual, porque o Cristo que operou na esfera física, Ele também pode operar e opera eficazmente na esfera espiritual. Servos de Deus de todas as eras destacaram que os milagres de Jesus manifestaram a vitória do Espírito Santo sobre o império de Satanás. A grande mensagem, queridos irmãos, do Evangelho é esta: Satanás está vencido. Vivemos a era do reino de Deus. Vivemos a era da libertação. Vivemos a era da salvação. Vivemos a era do poder do Evangelho. E se ele não é mais experimentado, é porque ele não está sendo mais pregado e mais crido. Mas os milagres de Jesus apontaram para essa nova era que se iniciou. Essa era do reino de Cristo sobre o reino das trevas. Jesus Cristo deixou isso claro nas mensagens do Evangelho. O Filho do Homem foi glorificado, está escrito no Evangelho de João, e agora o príncipe deste mundo foi expulso. Aquele que é mais valente, aquele que é mais poderoso veio para destruir as obras de Satanás. Muitos outros milagres poderiam ser relatados, mas esses aqui espelham de forma magnífica a majestade do Senhor Jesus Cristo. Quando vemos os benefícios feitos na vida espiritual e física dessas pessoas alcançadas pelo Senhor, devemos sempre nos lembrar: Senhor, o Senhor pode fazer isso hoje. Eu creio que o Senhor pode fazer isso hoje. Porque se o Evangelho, queridos irmãos, não fizer, não há nada neste mundo capaz de alçar o homem do lugar onde se encontra e colocá-lo onde Deus gostaria que ele estivesse, no lugar de salvação, de vida transformada. Esse segundo milagre é a cura do criado de um centurião. E eu quero destacar aqui 3 coisas. Eu quero destacar o homem, o centurião. Eu quero destacar a sua atitude. Em segundo lugar, a sua atitude. E em terceiro lugar, irmãos, eu quero destacar o próprio milagre. O próprio milagre de Jesus. A fé do centurião e o milagre. Então o homem, a sua atitude e a sua fé. E o texto claramente nos leva a entendê-lo desta forma. Primeiro nós vemos o homem, depois nós vemos a sua atitude, e em seguida nós vemos a sua fé. Falemos então sobre o homem. Diz Mateus 5 que era um centurião. Não sabemos o seu nome. O Evangelho não nos fala sobre a sua origem, pois o Império Romano era muito grande. Sabemos que ele era um soldado romano, provavelmente um cidadão romano. Era chamado de centurião, porque o Império Romano, no seu domínio, ele colocava agrupamento de 10 centúrias em determinadas regiões dominadas, e a Palestina, aquela região do Mar da Galileia, toda a Palestina estava sob o jugo do Império Romano, e provavelmente ali deveria existir 10 centúrias de soldados. Esse centurião morava em Cafarnaum,
10 centúrias, 1000 soldados. Centurião comandava 100 soldados. Talvez ele ocupasse um posto de subtenente, suboficial, algo entre ser sargento e um tenente. Mas, pela linguagem bíblica, era uma posição de destaque que ele ocupava. E a Bíblia não o apresenta apenas como um centurião. Quando lemos a descrição feita deste mesmo milagre no Evangelho de Lucas, a outra informação desse centurião: ele era um prosélito, ele era um gentio que acreditava no Deus que se revelou a Israel. Nada nos é dito também de como ele chegou ao conhecimento dessa fé. Mas sabemos que ele era alguém conhecedor da verdade de Deus, conhecedor da revelação de Deus. E lá em Lucas está escrito assim, que os anciãos disseram para Jesus: é amigo do nosso povo, pois ele mesmo nos edificou a sinagoga. Era um coração já piedoso, era um coração já cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de bondade para com as coisas do Senhor. Ele era um prosélito, e pela linguagem bíblica e pelo contexto bíblico, sabemos que havia muitos prosélitos. Quando havia muitos prosélitos em Israel, eu separei aqui Atos 2:11, na ocasião do Pentecoste, quando há aquele fenômeno extraordinário, e os discípulos que estão presos saem e começam a proclamar em outros idiomas as maravilhas do Senhor. Todos se admiraram, e está escrito lá em Atos 2:11, tanto judeus como prosélitos que estavam ali em Jerusalém. Na época de Jesus, não só o centurião, mas havia outros no Império Romano, prosélitos, gentios, que acreditavam no Deus de Israel. Quando, onde, como e por que ele passou a crer, nós não sabemos. Mas ali estava, queridos irmãos, um gentio de posição social de importância, que em algum momento teve o seu coração tocado pela fé no Deus de Israel, e teve também a graça de crer no Deus de Israel. Em regra geral, ainda hoje, os corações são resistentes, são refratários, são indiferentes a todo tipo de expressão religiosa. Mas graças a Deus, seja no passado como no presente, aqui e acolá, quando o Evangelho vai sendo pregado, nós vamos vendo expressões de fé brotando neste ou naquele coração, em diversas partes deste mundo. Spurgeon, em um dos seus escritos, ele disse que Deus faz brotar flores no pântano. Neste mundo de lamaçal, de pântano pecaminoso, através da pregação do Evangelho, há flores belíssimas que o Senhor faz brotar no meio desta pocilga pecaminosa em que nós estamos vivendo. Glória a Deus por isso. Só o Evangelho tem este poder de transformar o homem, queridos irmãos, e nós temos que crer no Evangelho, crer naquilo que Paulo declarou lá em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus, a dinamis de Deus, a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há um poder no Evangelho que transforma, que salva, que levanta, que redime o pecador. No caso do centurião, irmãos, não foi uma fé sem obras, mas aqui pelo texto de Lucas, percebemos que era uma fé com obras.
manifesta em bondade para com o povo de Deus, empregou os seus recursos na construção de uma sinagoga. É como se alguém se convertesse e para uma comunidade pequena, talvez de judeus, ali no caso agora de cristãos, organizasse, construísse uma igreja, como eu já vi isso acontecer. Muitas igrejas que temos espalhadas no Brasil, queridos irmãos, estão construídas em propriedades que foram doadas por servos do Senhor. Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, 18, e no 17 diz assim, que a fé sem obras, por si só, está morta. Este era o homem descrito apenas pela sua função, nada mais. E ao mesmo tempo são tantas e ricas informações que dele nós colhemos para nossa edificação. Porque o contato com Deus, o contato com a verdade de Deus, tem que tornar o nosso coração muito próximo ao que foi este coração. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida quando meu coração começa a se enternecer pela obra do Senhor. Eu sei que Deus trabalha na minha vida quando meu coração começa a ficar apaixonado pelo reino de Deus. Quando meu coração começa a ficar incomodado pelas vidas e pela obra do Senhor. E aqui estava um homem assim, queridos irmãos. Falemos então, na segunda parte, sobre a sua atitude, que é impressionante. Mateus 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Perceba a dinâmica do texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Sabe quando alguém, você já viveu momentos assim, quando você fica olhando toda hora pela janela, ou para o portão? Hoje em dia nós já temos o recurso do celular, você fica esperando, né? Que ele vibre ou que ele toque, porque você está na ansiedade, na expectativa de que determinada coisa tenha o seu desfecho. Quando eu leio aqui, irmãos, a dinâmica desse texto, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Eu vejo aqui, em primeiro lugar, na sua atitude, irmãos, a sua atitude de alerta, de prontidão. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, ele se aproximou de Jesus, parece que ele estava esperando, parece que ele estava aguardando, parece que ele estava à espreita de que o Senhor Jesus entrasse. E por que Jesus entrou em Cafarnaum? Mateus 4,13 diz assim: e deixando Nazaré, se referindo a Jesus, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Quem vai para Jerusalém e vai até o mar da Galileia, na parte norte do mar da Galileia, mais ao alto do mar da Galileia, você tinha Naftali, Zebulon e Cafarnaum. E Jesus morava ali. Mateus vai dizer a razão pela qual Jesus morava ali naquela região. Mas ele, entrando em Cafarnaum, vemos a prontidão deste centurião. Eu creio, queridos irmãos, que uma característica da fé verdadeira é essa prontidão em se entregar ao Senhor. A fé, quando verdadeira, não procrastina. A fé, quando verdadeira, não deixa para o dia seguinte. Há uma série de versículos bíblicos sobre essa prontidão, esse imediatismo característico da fé. Eu separei alguns para nossa edificação. Salmo 119, 60. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos.
Há uma série de versículos em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Hebreus 3:7. Hebreus 3:13. Durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 4:7. Novamente, hoje, se ouvirdes a sua voz. Hebreus 12:17. Falando do tempo que se passou, não encontrou lugar de arrependimento, porque o tempo já havia passado. Muitas vezes, irmãos, não alcançamos as bênçãos do Senhor, porque logo desanimamos. Porque logo nos esquecemos de nos deter com aquela atenção devida, e o tempo vai passando, e a vida vai tendo o seu desenvolvimento, e às vezes aquele sopro da presença de Deus que está sobre nós também vai passando, aquele tempo da oportunidade também vai passando, e não manifestamos a mesma prontidão que o centurião teve quando Jesus chegou em Cafarnaum. Ali ele estava, aguardando o Salvador. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Outra característica, irmãos, além da atitude de alerta, é a atitude de humildade deste centurião. Diz o texto, implorando, no versículo 5. E no versículo 8 nós vemos a mesma humildade. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. O centurião era uma autoridade local, representava o poder político dominante, poderia ter imposto a sua posição, poderia ter se valido da sua influência. Isso não é sem precedente na Bíblia. Quando você se lembra de Naamã, o sírio, lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, 9 a 12, aquele oficial de guerra que era leproso, que se apresentou ao profeta Eliseu, mas se apresentou ao profeta Eliseu na sua investido de toda aquela sua arrogância militar, da sua superioridade. Está escrito no texto bíblico sobre Naamã: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, 3 pontinhos, né? Naamã, porém, muito se indignou. Se indignou porque Eliseu não saiu às portas, abriu as portas para saudá-lo como uma grande personagem. Ele mandou o seu conservo Geazi ir até ele. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E voltou-se com indignação. Mesmo assim, a Bíblia diz que Naamã, o sírio, uma vez tendo a sua razão sendo advertida por um dos seus comandados, ele atende à palavra do profeta e mergulha naquele rio, que ele considerava um rio insignificante e um rio turvo. E Deus operou o milagre. Este centurião, talvez de patente inferior, mas de poder político tão grande, não chegou a Jesus querendo fazer valer a sua autoridade. Ele aproximou-se de Jesus numa atitude de humildade, e a palavra que destaca isto está aqui no versículo 5 e no versículo 8, implorando.
Não sou digno. Eu disse que uma das características da fé verdadeira é a prontidão. Uma outra característica, queridos irmãos, de um coração transformado pela graça de Deus, é a humildade diante de Deus e a humildade diante da sua palavra. O nosso Deus diz, e o seu coração atende àquele desejo do Senhor. Deus fala, e você ao ouvir, diz assim: Senhor, eu quero ser isto. Digo para os irmãos, para a glória de Deus, que nunca ouvi uma mensagem, nunca li um livro, nunca li as Escrituras, sem que no meu coração também dissesse ao Senhor: Senhor, é assim que eu quero ser. É assim que eu desejo viver. É dentro deste padrão que eu quero que a minha vida esteja encaixada para a tua honra e para a tua glória. E digo para os irmãos que não sou exemplo de humildade, pelo contrário, Deus conhece as rebeldias do meu coração. Mas eu me voltando aqui para este ancião, eu louvo a Deus pela sua humildade, pois a humildade é característica da fé. Você se vê e você passa a não mais mandar, mas sim a implorar, a não mais exigir, pelo contrário. A fé verdadeira, irmãos, é sempre evidenciada pela humildade e submissão a Deus. Uma terceira característica dessa sua atitude, eu falei da prontidão, do espírito alerta, falei da atitude humilde, mas também uma atitude de altruísmo, a preocupação com o seu criado. Versículo 6, Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Não sabemos o que era, irmãos, mas sabemos que ele estava incapacitado de andar, e aquilo trazia um sofrimento, uma luta, uma angústia tremenda. Talvez algum tipo de paralisia que produzisse, quem sabe, dores terríveis e um sofrimento terrível imposto a ponto daquele centurião se condoer e buscar de alguma forma aliviar aquela dor. E ele vai buscar na fé, no próprio Deus e nos recursos de Deus ali presente diante dele. E quando ele sabe que Jesus está em Cafarnaum, ele se apresenta. E o seu coração cheio desse sentimento de amor pelo seu criado, vai até Jesus implorar a sua misericórdia. Há um comentarista que diz assim: nem a brutalidade da vida militar, nem a despreocupação generalizada com os escravos azedara nele o leite da bondade humana. Matthew Henry, no seu comentário, ele diz assim: nós deveríamos nos interessar dessa forma pelas almas de nossos filhos, que estejam espiritualmente doentes, de paralisia total, cerebral, insensíveis aos males espirituais, inertes para aquilo que é espiritual e bom, fornecendo-lhes os recursos para que obtenham cura e saúde. Ele foi altruísta. O meu criado jaz em casa, Senhor, paralítico, sofrendo horrivelmente. Enquanto eu meditava nessas coisas, irmãos, eu me lembrei que
O conhecimento de Deus alarga o nosso coração, nas palavras do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Dilatai-vos também vós. Essa é uma obra da fé quando verdadeira. O coração se dilata, o coração se abre, o coração se enternece, o coração deseja, de alguma forma, alcançar aqueles que precisam da graça do Senhor. Assim, irmãos, vimos em primeiro lugar o homem, em segundo lugar a sua atitude. Em terceiro e último lugar, a sua fé. Na continuação, versículos 7 a 10. Versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Irmão, se eu estivesse ali no lugar do centurião, eu já teria, ficado juntinho de Jesus e falado assim: Senhor, isso mesmo. Que bom. Quantas visitas eu já não fiz, que as pessoas achavam que estavam recebendo alguém de muita importância, porque era o pastor que ali estava. Me lembro de uma visita que fiz no Hospital de Bragança Paulista, com um senhor já de muita idade, já à beira da morte. Quando eu entrei ali, a primeira coisa que ele fez foi beijar a minha mão. Eu fiquei muito constrangido, porque eu acredito que era o costume que ele tinha no catolicismo de fazer isso com a mão do padre da cidade. Mas ao mesmo tempo eu fiquei enternecido, porque naquele dia eu pude recitar com ele o credo apostólico. Era algo que nos identificava, e eu fui perguntando, momento a momento do credo: você crê nisto? Você crê nisto? E ele foi confirmando: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é nascido de Maria, eu creio que Jesus morreu pelos nossos pecados, eu creio que Jesus foi sepultado, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Jesus voltará, eu creio na vida eterna, na salvação. E eu falei: é só isso que é necessário. Nós vamos orar aqui pela sua vida, neste momento. Repita comigo esta oração. Saí dali daquele hospital, irmãos, e dias depois, o Senhor já tinha chamado aquele senhor. Eu estaria do lado de Jesus e agarrado a Ele. Mas é interessante a fé deste homem, uma fé extraordinária. Ele diz assim: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. E aqui talvez a parte mais impressionante deste texto, que mostra a grandeza dessa fé: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele diz a razão disto: porque eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade. E digo a este: vai, e ele vai. Aquele: faz isto, e ele faz. O meu servo: vai para lá, e ele vai para cá, ele vem. Vem para cá, ele vem. É essa a explicação que ele dá. Sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens. Digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Às vezes a gente quer que a pessoa vá, mas ele entendeu que o poder não estava só na presença e na geografia do espaço, Jesus indo com ele. Mas o poder de Jesus, que poderia curar apenas com uma única palavra. E a fé
ela é mais sólida e mais verdadeira. Quanto mais firmada na palavra ela está, queridos irmãos. Fora da palavra, você não tem chão. Fora da palavra, você não tem substância. Fora da palavra, você só tem o homem. Fora da palavra, você só tem a sabedoria humana. Mas quando você tem a palavra de Deus, até as confusões da sua mente se afastam. Porque você tem essa certeza que você está fundamentando-se na palavra do Senhor, e nela confiando, e nela prosseguindo, e nela perseverando, sabendo que essa palavra vai se cumprir. Jesus não falava com um homem experiente, de longa tradição histórica e religiosa, mas falava com um centurião, um prosélito. Não é à toa que, versículo 10, está escrito: ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel. Não é chocante, irmãos? Em Israel, que Jesus deveria receber as maiores expressões de fé, ele não recebeu. Ele vai receber desse gentio. Eu gosto muito de um livro de teologia. Eu não sei, seminaristas que estão presentes aqui, o que se diz deste livro no seminário, ou se ele é usado ou está na biblioteca. Charles Hodge. Eu tinha a versão em inglês em 3 volumes, mas eu troquei a de 3 volumes em inglês por um volume só em português. Era muito trabalhoso naquela época ler inglês. E eu presenteei um outro seminarista que era fluente na língua inglesa com os 3 volumes. Mas, irmãos, eu gosto de Hodge porque, diferente de Berkhof, ele não é muito técnico. Hodge parece que ele fala a teologia de uma maneira pastoral. Não que Berkhof seja ruim, pelo contrário, ele é excelente. Não sei se é o livro usado ainda como base. É um excelente livro, graças a Deus, pela vida de Berkhof. Mas Charles Hodge, na sua teologia sistemática, eu separei um pedacinho só, irmãos, quando ele fala sobre a fé. Ele diz assim: o primeiro exercício consciente da alma renovada é a fé. Olha só que coisa linda. O primeiro exercício consciente da alma renovada é a fé. Então logo seus olhos são abertos pela renovação provinda do Espírito Santo, se vê um novo mundo. As coisas antigas passaram, todas as coisas tornaram-se novas. A apreensão das coisas de Deus como verdadeira jaz no fundamento de todos os exercícios da alma renovada. Todos os exercícios conscientes da vida espiritual envolvem o exercício da fé, sem a qual são impossíveis. Não há como valorizar em demasia a importância desta graça. A fé é requerida como condição indispensável da aceitação do pecador por Deus. São essenciais para a santidade do coração e da vida. Toda vez que a glória de Cristo não é exaltada em minha vida, irmãos, eu sou tomado de tristeza. Charles Hodge faz esse brilhante elogio e bíblico elogio à fé. A fé é verdadeira quando a palavra do Senhor é honrada, quando a palavra do Senhor é exaltada, quando a palavra do Senhor é obedecida, queridos irmãos. Concluindo esse texto e esta mensagem, Jesus, ele dirige uma palavra de exortação de forma geral e uma palavra específica ao centurião.
versículo 11. Digo-vos que muitos virão do ocidente, do oriente e do ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas exteriores. Serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui está antecipando o que Paulo vai escrever em Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Jesus se admirou diante do improvável. O provável era que Israel o recebesse e que o centurião o rejeitasse. Mas Jesus se admira diante do improvável. E diz exatamente isso. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, estarão na presença de Deus, louvando ao Senhor. E os filhos do reino, lançados para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem poderia imaginar, irmãos, uma palavra dessa? Eu me lembrei quando fazia essa mensagem de Mateus capítulo 11, 20, 23 e 24. Permita-me citá-la, ela é importante, porque senão nós não construímos as conexões bíblicas. Uma mensagem, irmãos, precisa ter essas conexões para que eu possa apreendê-la e sair daqui tomado, pela presença do Senhor. Mateus 11, 20, 23, 24 diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. A palavra imprecar significa repreender com severidade, acusar, censurar. Jesus começou a increpar sobre essas cidades pelo fato de não terem crido nele. Sabe quais eram as cidades? Cafarnaum, Betsaida, e a outra cidade que eu falei há pouco, eram 3. Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Sim, essas 3 cidades. Mas eu, quando eu escrevi, falava, mas eu sei que tem Cafarnaum. E de fato tinha Cafarnaum. E daí eu me lembrei que Jesus residia em Cafarnaum. Me lembrei que esse milagre aconteceu em Cafarnaum. E que o improvável aconteceu em Cafarnaum, que a admiração de Jesus aconteceu em Cafarnaum. E sobre Cafarnaum, Jesus diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Que coisa, irmãos, que paralelo que Jesus traça aqui. Ele vai comparar a dureza de Cafarnaum com a dureza dos habitantes de Sodoma. E Sodoma é emblemática em todos os sentidos, pela sua rejeição de Deus, pela sua transvaloração dos valores. E quando eu fui pesquisar o sentido da palavra transvalorar os valores, significa rejeitar tudo aquilo que é tradicional, significa rejeitar tudo aquilo que é bíblico, significa rejeitar tudo aquilo que traz em si a autoridade religiosa, significa viver como quiser, significa viver como o seu coração quer, como a sua alma quer, como a sua carne quer, como o mundo quer, significa viver nas referências do mundo. E Jesus vai comparar aquela cidade tão privilegiada,
a cidade de Cafarnaum com Sodoma, dizendo que se Sodoma tivesse presenciado, ela não teria sido subjugada. A maior resistência, irmãos, muitas vezes está do lado de dentro e não do lado de fora, para a tristeza do coração do nosso Deus. Minha última citação, permitam, irmãos, Matthew Henry, ele diz assim: Deus tem os seus remanescentes em meio a todo tipo de pessoas. Nem a profissão, nem o lugar de uma pessoa no mundo serão uma desculpa para a sua incredulidade e impiedade. Ninguém dirá no grande dia: eu teria sido melhor consciencioso se não tivesse sido um soldado, pois existem soldados entre os resgatados do Senhor. O que ele quer dizer aqui, Matthew Henry, é que ninguém vai poder um dia apresentar a sua condição social, econômica, cultural, política como desculpa para não ter crido. Porque ali em Cafarnaum o improvável aconteceu. E a minha oração, queridos irmãos, é que o improvável volte a acontecer em muitas vidas que ouvirem o Evangelho e sejam levantadas e resgatadas e transformadas para a glória do nosso Deus. Há um cântico que cantávamos na década de 80 e 90, que dizia assim: basta uma palavra tua. Nunca mais ouvi ninguém cantar este hino. Se canta de tudo. Nunca vi tanta cantoria nas igrejas, irmãos. Às vezes eu me aborreço de tanta cantoria. Me desculpem, né? Por isso quando Mateus só tocou 2 canções, hoje eu falei glória a Deus, né? Glória a Deus, né? E assim mesmo, naquela suavidade, naquela tranquilidade, nós cantávamos: basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Diga e eu ouvirei, e na mesma hora te obedecerei. Dirige a minha vida, Senhor, cuida de mim, que sou pó. Quero sempre obedecer-te. Basta uma palavra só. Foi o que o centurião disse para o Senhor Jesus: basta uma palavra. E como que o texto termina? Eu fechei a Bíblia aqui, né? Eu fui apressado. O texto termina, irmãos, com uma declaração maravilhosa de Jesus. O último versículo do capítulo 8 diz assim, versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que Deus nos abençoe.